Oi, gente! Está começando mais um Thaisa Pode, um podcast para te lembrar que você tudo pode naquele que te fortalece, lembrar que você pode viver e não apenas sobreviver e que você deve ser você. Eu quero agradecer hoje antes de chamar o meu convidado, que é muito especial. Gente, meu Deus! Eu sou fã dele, eu não sabia que eu era fã dele, meu pai! Antes de falar dele, eu quero agradecer a minha patrocinadora maravilhosa, que é o Ateliê da Nata, um instituto incrível. E se você quer empreender, quer fazer pastelzinho de nata, é o lugar certo. Eu vou deixar o QR Code aqui na tela para você entrar, abre a câmera do seu celular, coloca no QR Code lá, você vai ter todas as informações de valores. É um curso que você vai aprender a fazer aquele pastel mesmo, lá de Portugal. É esse, o mais gostoso, com a massa bem folhadinha e é incrível. É um e-book maravilhoso feito pela dona desse Ateliê da Nata, que é uma maravilhosa e que vou trazê-la aqui no podcast pra você ouvir a história dela. Mas agora... Bora que eu tô com esse fenômeno, gente! Eu tô muito feliz, eu tive pesadelo, sonhei que ele não viria, porque ele é uma pessoa, gente, muito maravilhosa, e pra ele estar aqui, disponibilizando o tempo dele pra mim e pra vocês, porque vocês vão aprender muito hoje aqui nesse podcast, eu só tenho, assim... Para começar esse podcast agradecendo. Muito obrigada. Muito obrigado pelo Robson Amushi. O brasileiro tem uma mania de trocar o H pelo R. A maioria das pessoas me chamam de Ramushi. E eu ia falar tia ainda, Ramuti. Mas olha, tá tudo certo. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, a gente poder dividir as coisas para as pessoas poderem evoluir. Eu já tive grandes mentores, já tive essa minha comunhão com Deus que me fez trilhar esse caminho, então é muito bom vir falar sobre isso. E nada por acaso de você estar falando. Ontem eu fiz uma live à noite, às 10 da noite, falando: você vai sobreviver a mais uma noite. Você vai sobreviver. Porque a gente sempre tem uma noite assim e acha que um problema, um desafio, uma adversidade, e acha que não vai conseguir superar aquilo. E aí, com fé em Deus, com boa confiança, lembrando dos seus talentos, sabendo no que você é bom, você para de sobreviver e começa a viver de verdade. Meu Deus! Foi a live que eu fiz ontem. E olha que loucura você tá aqui hoje. E, gente, nos bastidores a gente já conversou que ele veio pra cá falando de Deus no táxi. E eu queria só rapidinho, pra quem não conhece, gente, Robson Amushi, ele é escritor, palestrante, terapeuta transpessoal, que eu tive que pesquisar o que era terapia transpessoal, porque a gente sempre escuta falar, mas a gente não tem essa coisa de, mas o que é isso, né? E ele é fundador da Resiliência Humana. Se você não... Com certeza absoluta nessa vida, que você já viu um post, já curtiu, já encaminhou. E é ele que fundou Resiliência Humana. E eu tô muito feliz mesmo. Eu não, só fui o canal. Só fui o canal. Eu mas só nós fui o somos transmissor. Instrumentos. Você sabe que eu tô numa fase muito ligada com São Francisco de Assis. E a oração mais linda que eu acredito que tenha, no meu ponto de vista, é a oração de São Francisco. Porque não é uma oração que a gente pede pro santo. É a oração que o santo fazia pra Deus. Então ele fala: Senhor, me usa, que eu seja instrumento de paz, de amor, de alegria, e que onde houver ódio, que eu leve amor, onde houver tristeza. E é isso, a gente tá aqui como um canal. E eu queria saber como você escutou esse canal. Como que você sentiu que você seria esse canal? Eu tive uma experiência de quase morte. Eu tive uma vida muito tumultuada. Eu olhava só pro negativo, eu não olhava para as coisas positivas. E eu ficava ali me machucando por dentro e batendo nas pessoas que eu mais amava. E quando a gente tem um buraco dentro do peito, a gente fica fazendo besteira, né? Sim. E aí fui pro álcool, pra bebida, pras drogas, pras confusões, pras festas. E aí eu cheguei a pesar 157 quilos. Caraca, amor. E eu tinha só 29 anos. Isso faz quanto tempo atrás? Isso foi... Aquela que vai fazer conta, vai ver quanto a idade dele. Tá, faz tempo, tá? Hoje eu tenho 46 anos, então vamos dizer que há 17 anos atrás. E eu fui fazer uma cirurgia bariátrica. Um dia antes eu saí para beber, pra você ver o quanto da loucura. Eu estava em direção à morte, estava desconectado de Deus, estava desconectado de mim, da minha família, estava desconectado do mundo e estava num sobrepeso gigantesco, descontando através da comida, da bebida, em prazeres imediatos e com um buraco dentro do peito. E eu fui fazer essa cirurgia bariátrica e deu tudo errado. Eu fui reoperado 6 vezes, Meu Deus! Fiquei 2 meses na UTI e alguns dias em coma. E um dia eu vi os médicos olhando para mim assim e falando, balançando a cabeça. Meus pais chorando e meus amigos se despedindo de mim. Já não tinha mais jeito. E aí eu falei para Deus, Deus, me leva. Porque quando você fica muito tempo no hospital,
Você perde um pouco do tempo, dia, noite, quanto tempo você tá ali. Sim. Eu falei, Deus, chega desse sofrimento, me leva. Se é pra ir, pra que ficar tanto tempo sofrendo? E aí eu escutei uma voz. Levanta daí e vai ajudar as pessoas. Caraca. Tá? Eu acredito que foi Jesus. Tenho certeza. Que foi Deus, tá? Com certeza. Para muitas pessoas eu falo, eu não sei de onde é, mas eu tenho certeza que foi alguém que era instrumento, ou sim, ele apareceu ali pelo Espírito Santo e me trouxe essa mensagem. Em 2 semanas eu saí do hospital e aí eu fui estudar tudo que você pode imaginar do autoconhecimento. Psicologia, psicologia transpessoal, programação neurolinguística, renascimento, constelação familiar. Fui para a Índia algumas vezes, me formei com Tony Robbins, fiz eu vi isso, achei sensacional. Expansão de consciência com o Tadashi, fiquei durante muito tempo em treinamentos vivenciais. Tem um treinamento novo aí, fui estudar todas as religiões. Top. Tá? Fui estudar todos os grandes livros, os grandes mestres. Que a religião, ela veio pra dividir, né? Porque Deus é um só, a gente sabe, e a espiritualidade é maior do que a religiosidade, justamente, né? Eu brinco que... Eu falo que Deus é que nem uma bandeira branca, né? Eu aprendi isso com um grande mestre. A bandeira branca, quando você levanta, o que é? Paz. Deus é a mesma coisa. Quando você levanta Deus, tanto faz de onde ele vem e como você classifica ele. Né? Mas existe isso. E nesse dia... que eu ouvi levanta daí e vai ajudar as pessoas, eu comecei a fazer isso diariamente. Só que eu ainda não tinha conhecimento. Muito bom. Em algum momento você se questionou, você falou assim, poxa, mas eu não tenho conhecimento suficiente para levar adiante. Porque às vezes a gente se pega nisso e eu escutei essa voz, mesmo que você escutou dizendo, o pouco que você sabe eu nunca tinha lido a Bíblia. Muito para alguém. Ah, como é que eu poderia falar de Deus se eu nunca tinha lido a Bíblia? Então você teve uma insegurançazinha básica. Com certeza. E aí eu fui atrás de grandes mestres, grandes mentores. A gente está saindo um pouco da era dos gurus e indo um pouco para a era dos mentores. De pessoas que já passaram pelaquela experiência, pelaquela dor, por algo que você está passando, e isso acelera o seu tempo se você está ao lado dessa pessoa. E eu fui atrás desses grandes mentores. Né? Então tive um grande padre, amigo meu, que me trilhou muito. Tive um grande amigo que me levou na bola de neve, numa igreja, num pastor que era muito engraçado. A gente ria, dançava, louvores malucos. E as pessoas acham que a pessoa que é cristã não pode dançar, não pode se divertir. Mas quem falou isso, gente? Pelo amor de Deus! Isso aí, Deus é alegria, a dançarina. Deus é amor, né? Isso. E ali eu tive grandes mestres que me trilharam, me mostraram e me ensinaram o caminho para chegar nesse caminho, nesse lugar. Que é o que você falou, eu ser autêntico, eu ser quem eu sou, eu falar da minha maneira, justamente. E não querer ficar me comparando, não ficar me distraindo com as pessoas e seguir a minha missão, que hoje a minha missão, se você perguntar qual que é a sua missão, ajudar as pessoas, tornar o mundo mais leve e criar abundância na vida das pessoas. O mundo é bom. Ele é. Só que a gente fica focado no que é ruim. No que é ruim. E aí a gente fica repetindo o quê? Foi justamente isso que eu fui falando no táxi com o motorista que eu vim agora. Ele falou, perdi minha filha na pandemia, perdi meu emprego, tive que mudar de casa, mas eu não desisti, fui aprender a ser mecânico, depois eu fui aprender a ser... Se reinventou, né? Elétrica, depois eu fui fazer e agora eu tô motorista de táxi. A minha fé em Deus não vai fazer eu desistir. Se Deus levou a minha filha é porque ela tinha que ir e eu acredito que o melhor aconteceu. Mas eu vou fazer o bem e muito prazer em eu até dei meu livro para ele de presente e ele falou, foi 40 minutos de papo e eu venho falando isso, às vezes a sua palavra, às vezes o seu sorriso, às vezes seu abraço, às vezes sua dancinha, sua alegria pode salvar, salvou alguém. Certeza absoluta. Eu tava falando esses dias que a gente não acredita no nosso potencial, né? Porque a gente acha que, o que eu faço é tão natural, porque a gente é autêntico, a gente simplesmente faz. Mas é aquilo, a gente às vezes acha que a gente tem pouco, né? Só que o pouco com Deus é muito. E literalmente, às vezes o nosso pouco é o muito pra alguém. Então é um sorriso que talvez foi o único sorriso que aquela pessoa teve naquele dia. Então, gente, sair de casa é você lembrar sempre, eu sou um instrumento. Sentiu vontade de falar alguma coisa? Fale. Eu vi uma entrevista que você falou, alguma experiência que você teve, depois você pode contar pra gente, que é disso, de sentir no coração e fazer. Eu lembro que eu pegava metrô todos os dias naquele horário de pico. Tawane sabe disso, minha irmã. E eu aqui, ó.
quase, né? Me equilibrando pra não cair. Aí veio no meu coração, abraça a mulher do lado. E eu, ô, glória, Senhor, pelo amor de Deus, como é que eu vou abraçar a mulher do lado? Aí tava, abraça a mulher do lado. Gente, sério, começou a vir um negócio em mim que eu queria chorar, porque eu falei, como é que eu vou abraçar a mulher do lado? Nem conheço. O que ela vai pensar? E aí, era assim, era claro, abraça a mulher do lado. E aí você para pra pensar, aquele abraço podia ser muitas coisas. Uma resposta que ela tinha pedido. Eu sei que eu, lógico, criei uma situação, empurrei ela sem querer, né? Foi a primeira coisa que veio na minha cabeça. Metrô. Aí eu, ai, desculpa! Nisso que eu falei, ai, desculpa. Ela olhou dentro dos meus olhos, já quase chorando, e falou, imagina, muito obrigada. Eu não sei se ela tava precisando daquele abraço só porque ela tá precisando de um abraço, mas é ouvir, é simplesmente a gente ser instrumento. Faço bem, não olhe a quem. Cada vez mais eu venho fazendo isso e eu faço uma analogia para vocês. A mente, como a gente vinha falando isso, ela vem nos tirando do nosso caminho. Total. A mente mente o tempo todo para nós, mas o coração não. Eu faço uma brincadeira assim, sua mão tá gelada ou tá quente? Gelada. Você duvida disso? Não. Isso é sua percepção. Isso é o seu sentir, tá? Quando a gente se liga ao nosso sentir, à nossa intuição, a gente tem um caminho mais certo. Mas a mente está falando, ah, não, minha mão só tá gelada porque nada. Não tá, coloca dúvida. Dúvida. Aí a sua mente vem e fala, não tá gelada não, é que eu acabei de pegar o copo aqui e ela ficou gelada e não sei o quê. Exatamente, não. Então a sua mente, o cartesiano, né, o racional, às vezes ele te tira do real caminho que você precisa. Né? Aí todo mundo vai falar, ai, segui meu coração, falei que amava aquela pessoa e ela me traiu. Não, você amava aquela pessoa, e qual o problema? E o erro não tá em você, tava nela. Boa, é muito louco então, isso. Nós temos que voltar para a nossa percepção, para o nosso sentir, para o ser. E Deus é isso. Deus não é algo que você pensa na imagem dele, é algo que borbulha dentro do seu coração. Total. E você falou de ser, você acha que o ter afasta do ser? Porque hoje eu vejo as pessoas correndo muito, eu acho que sempre existiu isso, mas hoje talvez esteja num momento muito mais... acho que por conta dessa nova geração, então você tem que fazer, tem que acontecer, e toda hora a gente tem que estar, né? E aí eu falo, cara, a gente não contempla mais, Amush. A gente não contempla, a gente não sabe parar, e quando a gente para, a gente se cobra porque parou. Então, o ter tira do ser, você não acha? Ontem eu atendi uma menina que estava nos Estados Unidos, ela trabalha numa grande empresa de aviação, e ela falou, Amush, eu tô há 4 horas no aeroporto aqui, tô me sentindo culpada de não estar fazendo nada. Meu pai. Olha isso. Eu falei, você tá doida? Curte. Ela foi fazer uma viagem a trabalho, mas ela passou antes em Cancún pra passar o feriado lá. Ela falou, tô me culpando de não estar fazendo nada. Você tá vendo o que tá acontecendo com as pessoas? E aí eu falei, gente. você tem que curtir. Mas será que eu mereço isso? Será que eu sou tão boa pra poder ter esse tempo? E a história dela é linda. Né? E as pessoas ficam perdendo esse caminho. Não, acho que o ter é bom. Isso veio para nos dar mais facilidades. Eu falo que a internet, ser usada do lado bom, como trazer alegria, trazer autoconhecimento, resiliência, trazer coisas boas, te leva para um caminho melhor. Então, você tem que ter um equilíbrio entre o ser e o ter. Total. Eu tô falando uma frase que eu escutei, eu não sei o autor, se você é o dono dessa frase, coloca aqui embaixo. Coloca aqui embaixo, vem se responsável, que estão robotizando os humanos. Ah, é verdade. Tá? E humanizando os robôs. Nós não podemos deixar isso acontecer. A gente não pode virar essa corrida dos ratos, de ficar ali, perder o contato, perder o abraço, perder a admiração pela natureza, ver Deus em tudo. As pessoas falam, eu não acredito em Deus. Eu falo, eu vejo Deus em tudo. Total, natureza. É no sorriso das pessoas, é no senhorzinho cuidando e colocando o casaco na sua esposa. Outro dia eu tava no restaurante e tava todo mundo conversando e batendo papo, e eu vi um senhorzinho pegando o casaquinho assim, tava meio frio, e colocando na esposa. E eu começo a chorar. E as pessoas, eu me identifico, né, amor? E as pessoas falando, mas o que tá acontecendo? Eu falei, eu tô vendo Deus nisso. Então eu vejo Deus aparecendo pra mim e querendo limpar meu carro no farol, enquanto as pessoas estão falando, não limpa aqui, não sei o que lá o que, você vai, já tá limpo. Não, eu vejo Deus às vezes de uma pessoa que tá andando na rua sozinha, cabisbaixo, e falo, tá tudo bem. Né? Eu sou meio para-raio de louco, que você deve ser também. Mas eu me identifico pessoas, muito. Né? Então,
eu venho nesse trabalho... Parece que a gente atrai, mas eu acho que é por conta dessa visão, sabia, Muxi? Porque quando a gente vê Deus nas pessoas, se você parar pra pensar, Deus, a gente sente, a gente não vê. Então a gente vive pelo que a gente crê e não pelo que a gente vê. Se você deixa de ver Deus nas pessoas, qual o sentido? E é isso que eu venho falando no Resiliência Humana, no meu trabalho. Nós precisamos voltar a sentir. Total. Nós estamos... E ter esse equilíbrio de não deixar o ter passar por cima e tirar a sua essência do ser. Você não acha que talvez a gente se afasta de quem a gente é justamente porque a gente se afasta da espiritualidade? Sim. Eu acho que a autenticidade não existe sem espiritualidade. Nós somos um ser inteiro. Muitas pessoas estão ligadas, só achando, esquece que tem o corpo. Né? Só acha que tem a cabeça, só acha que tem a mente. Não, nós temos um coração, uma alma. Nós temos uma ligação com essa fonte maior, Total. ao divino. Né? Então eu falo, as pessoas, é uma brincadeira que é até engraçada, né? Eu falo, as pessoas estão esquecendo quem são, esquecendo seus valores irrevogáveis, tá? Com a cabeça no futuro, querendo algo que nem tem, com o coração preso no passado, a uma história, a uma trauma que não ressignificou, e o corpo tipo uma barata tonta. Não sabe se vai pra lá, não sente o gosto da água, não sente o gosto do alimento, não sabe se lavou o cabelo. Né? Hoje eu pus um vídeo logo cedo, bem cedinho, eu acordo bem cedo, tenho os meus rituais. E eu coloquei saber desses rituais depois. Eu coloquei um vídeo de uma mãe balançando o berço da criança e com a criança na mão. Né? Para com isso! E aí ela olha pro berço e fala, cadê a criança? E sai correndo pra um lado, pro outro, pro lado, pro outro. E a criança pendurada no braço dela. Aí de repente ela olha assim, você tá aqui? Eu tô rindo, mas é de desespero, tá? Quem nunca falou, cadê o celular e tá com o celular na mão? Ou o óculos, né? Coloca o óculos aqui. E o meu óculos! O óculos tá na sua cara, Thaisa, tipo aqui. Tá em um outro lugar. Tá com a mente fora do presente. Não tá focado no agora, né, amor? Não tá inteiro fazendo, curtindo, vivendo um outro lugar, um outro espaço. Se você for perceber na sua vida todos os seus momentos de alegria, todos os seus momentos de Deus, todos os seus momentos de amor, todos os momentos de coragem, você estava inteiro só pensando no presente. Lembra você que está nos escutando, nos assistindo, do lugar de mais da lembrança de mais alegria que você tem. Você tem clara ela, a lembrança. Eu tenho claro quando meu filho nasceu e sorriu pra mim. Eu tenho claro minha esposa em Fernando de Noronha vindo e eu chorando em mágoas. Eu tenho claro meu pai falando, entrando no meu escritório, no Resiliência, falando, eu acreditava em você. Até me emociona. Por quê? Eu tava por inteiro nesse momento. Caraca. E as pessoas estão procurando algo que já tá aqui na sua frente. Sim. Outro dia eu bebi uma água assim e falei, nossa, que água gostosa. Aí a pessoa do lado virou e falou assim, água tem gosto? Lógico que tem gosto, tem água que é mais alcalina, tem água que é mais adocicada, tem água com... Umas mais leves, umas mais leves. As pessoas não estão prestando nem atenção mais no que estão comendo. Total, total. Por quê? Estão vidradas em algo que é externo. E se você parar pra pensar, o próprio nome já diz tudo, né? O momento agora é o quê? Um presente. A gente tem o passado, o futuro, o presente. Por que chama presente? Porque é um presente divino e a gente só tem o agora. Tem um livro que eu acho que é O Poder do Agora, que fala que a gente só tem o agora. Então, se a gente usa o nosso agora pra gente pensar no passado ou no futuro, a gente não tem nada. Porque se você usa a única coisa que você tem, pensando em coisas que já passaram ou que não chegaram ainda, que nem sabe se vai chegar, concorda que você não tem mais nada? É isso aí. Então, toda vez quando eu me pego pensando em alguma coisa, eu falo, tô perdendo agora. Tô perdendo o momento presente. E quando você perde, já era. Eu tenho um grande amigo que é um grande treinador, um grande palestrante, ele chama Marcel Scalco, faz live no Resiliência Humana e ele fala uma frase assim, se você está em estado de sofrimento, se você está num estado ruim, pega só essa frase e deixa ela anotada o tempo todo na sua frente. O que eu posso fazer com isso agora de positivo? Você está num estado de sofrimento, o que eu posso fazer de positivo agora, entre parênteses, sublinhado, caixa alta, para resolver esse problema que eu tenho? É ele fazer uma ligação? É dar um abraço? Falar, agora eu não posso cumprir com esse compromisso? Ou é falar, amanhã eu resolvo? Ou fazer uma oração? Sim. Qual que é que a gente esquece que a oração ação positiva que eu posso fazer agora, sublinha, caixa alto de novo, de positivo, para isso acontecer? Porque quando a gente volta para aqui agora e o que eu posso fazer, eu saio desse momento de ansiedade. E venho pra cá, volto a sentir.
Total. Tá? Você quer um exercício simples para você sentir e sair da sua mente e desse estado de ansiedade? Põe o foco no dedão do seu pé. Olha, ele fala, eu já... Não é legal sentir o dedão do pé? Muito. Você voltou pro aqui agora na hora. Olha aí, gente, pega essa dica, hein? Então você volta a sentir. Até pra uma ansiedade, né? Porque às vezes as pessoas têm as crises de ansiedade e eu acho que a crise de ansiedade é justamente você sair desse momento presente. E uma terapeuta falou comigo, com a Tawane, você tem que trazer o seu cérebro de volta. Porque o cérebro ele não sabe o que é real e o que é imaginário. Se eu fizer vocês fecharem os olhos e fazer uma meditação guiada, eu te levo onde vocês quiserem. É numa praia, conversar com Deus, pela hipnose, e sua mente vai acreditar que aquilo é real. Só que a única coisa que a gente sabe que é real é o corpo. Então, se você for fazer um scanner, como se estivesse passando um raio-x, faz você que está nos escutando, faz um raio-x agora no seu corpo. Simplesmente, onde está bom? Eu entro aqui no meu corpo, meu bumbum na cadeira está confortável, meu pezinho no chão tá também muito gostoso. E quando você sente essa coisa positiva no seu corpo... Eu não senti nem que eu tava com um tapete, tinha um tapete aqui, ó. Onde tá gostoso no seu corpo? Meu pé tá uma delícia com o tapete. E eu tô de tênis, hein? E aí, o que acontece? Você fica calma. Porque você voltou pro que é real. O corpo é real. Só que as pessoas estão vivendo só daqui, ó, daqui pra cá. E esquecendo que existe esse corpo. E aí elas estão vivendo lá no passado ou presas numa história do futuro. Sim, no meu corpo aqui também tem um lugar ruim. Tá? Se eu for ver agora aqui, ó, meu joelho tá doendo, porque eu tava jogando beach tênis, caí, raspei. Mas meu joelho tá doendo. Né? E quando eu venho nessa dor, me dá um... Mas se eu vou lá pro meu pezinho, pro meu bumbum, que tá gostoso... No que é bom. Eu respiro. Eu sou formado pela experiência somática, que é uma técnica criada por Peter Levine, da Associação Brasileira de Traumas, que fala, quando a gente acessa um lugar positivo no nosso corpo e acessa essa sensação e esse sentimento gostoso e manda para o lugar ruim do nosso corpo, a gente faz como se fosse um pêndulo. E isso faz o nosso corpo relaxar e como se equilibrasse. É o equilíbrio. E é um exercício tão simples. Para quem quiser, tem um livro que chama Do Trauma à Cura. É um livro só de exercícios. Tá? Bem simples, que você vai lendo, vai fechando o olho, vai fazendo, você vai recursando o seu corpo para te trazer para o aqui e agora e você sair dos estados de sofrimento. E aí sai uma lágrima sem querer, ou dá um arrepio, ou você solta um punzinho, ou dá uma bocejada. E isso o que é? Seu corpo se autorregulando. Você tem gato ou cachorro? Tenho. Gato, cachorro e coelho. É coelho. Ai, coisa mais linda. Quando você molha, quando o gato tá acordando, ele não dá umas espreguiçadas? Sim. Ele não dá umas viradas? Ele tá se autorregulando. O cachorro, quando você molha ele não dá umas tremidas? Ele tá se autorregulando. E o ser humano, como se autorregula? Você bate o carro ou briga com alguém no trânsito, aí você fica bravo, com o fiofó travado. Verdade, a gente contrai. Com a língua e aqui duro, e você passa o dia inteiro assim. Aí vem o maridão bonitão, seu marido, você escolheu lindo, bem. Né? Todo mundo fala que ele parece Michel Teló, eu falei, mais bonito. Desculpa aí, Michel. E aí você fica o dia inteiro com o negócio travado, o fiofó ali, a língua, coisa, tenso aqui, seu marido fala, vamos jantar, você fala, não vai jantar nada. Porque você continua ainda em estado de alerta, daquela confusão. Você não equalizou o seu corpo. E tem pessoas que estão há anos... Meu Deus! Então tem pessoas que ficam um dia assim, tem pessoas que ficam uma semana, tem pessoas que ficam anos nesse estado de alerta. E o presente de agora é só indo e embora. Acabou. E aí somatiza, tem uma dor de estômago, vira uma úlcera, vira uma gastrite, virou um câncer, morreu. E nunca é a mesma coisa, viu? Porque assim, ó, você sofreu aqui, agora. Amanhã, você já potencializou esse sofrimento porque você racionaliza e aí você vitimiza. Eu falo porque é experiência própria, não é mesmo? Quantas vezes eu briguei com o Júlio, né, amor? Fala aí. Eu nunca esqueço desse dia, gente. Teve um dia que a gente brigou, discutiu uma bobeira. Aí o Júlio dormiu, eu não consegui dormir. E eu fiquei alimentando. E aí, ele tinha feito, tipo, isso. Na minha cabeça já tava isso. No outro dia, eu tava com muito mais raiva dele. E eu não gosto de dormir brigada. Tanto que eu não dormi, eu fiquei acordada. E aí, eu acordei, aí eu conversei com a minha amiga que é coach, ela é maravilhosa. E ela falou, tá, você percebe quanto tempo da sua vida você perdeu focando numa coisa que foi isso, e olha a proporção que isso tem agora. Foi realmente isso que ele fez? Eu falei, pelo amor de Deus, porque o jeito que... E aí, você já não é mais a realidade, é você, dentro da sua dor, entendeu? Potencializando aquilo, achando que é uma injustiça com você, e aí vira muito maior. E aí, você aumentou muito,
viveu não sei quanto tempo uma coisa que é uma mentira, porque a mente mente. Aconteceu, fato. O que aconteceu? Isso. Resolver. Se não resolveu, então tá bom. Agora o que tá acontecendo é outra coisa. Mas foca no que tá acontecendo agora. E tem que resolver, porque é isso que você falou. Se autorregula, se equilibra. Exato. Tá? Se você tá com uma pendência, eu chamo de peso morto. Quantas histórias inacabadas você vem trazendo nas suas costas? Quantos pesos você vem trazendo de coisas que você começou e não terminou? E você fica nesse estado de alerta. E vai ficando travado, você acha que você é a trava. Não, você não é a trava. Vou te contar um segredo. Conta pra nós, pelo amor de Deus. Você não é o seu trauma, você não é a sua maior dor. Você só esteve nesse lugar. E você precisa continuar caminhando em direção aos seus sonhos, aos seus valores, ao que você tem de melhor, a ajudar as pessoas. Eu falo, cada um tem uma raridade. Você tem essa raridade, você é única, insubstituível, essa sua alegria, essa sua leveza de falar de Deus, sua vontade de comunicar e levar informação para as pessoas. Isso é só seu. Tem outro igual? Eu nunca vi. Pode ter parecido, mas igual. Tá? E quando a gente assume isso, nossa vida começa a caminhar. Só que quando acontecem essas dores, essas pancadas, essas adversidades, não gosto de falar dificuldade, de trauma, essas coisas. A adversidade é muito bom. Eu acho que Deus manda pra gente aquilo que a gente tá pronto pra resolver. Exato. Só que a gente fica preso lá na situação e a gente acha que é a situação. Não. Volta a ser quem você é. Lembra dos seus regulamentos e das suas próprias regras. Crie seus rituais. Me fala dos seus rituais, porque talvez, eu acho que muitas pessoas se perdem nisso, porque a gente tá com uma obesidade mental, né, gente? A gente sabe. É obesidade mental porque todo mundo fala tudo, todo mundo tem uma solução pra tudo. Então, eu sempre falo assim, gente, aqui o podcast, ele também tá te dando várias dicas, mas pega aquilo que você sente. Pega 1% do que você escutou aqui que te tá fazendo diferença que faz sentido. E põe 100% de energia pra praticar isso. Arrasou. E o que faz sentido, né, Ramos? Porque tem gente que fala assim, você tem que fazer tal coisa, mas se aquilo não faz sentido pra você, não cabe na sua vida. Tem muita coisa, você tem que acordar a tal horário, porque senão você não vai prosperar. Tá, mas se a pessoa vai dormir 3 horas da manhã, como é que ela vai acordar às 5? Não faz sentido pra sua vida. Então não coloca isso na sua cabeça. Tem que encaixar dentro da sua realidade. Exato. Tá? Existe um mapa e o território. A gente tem que sempre alinhar esse mapa junto com o território. Por isso que porque às vezes ele se amplia e a gente tem que conquistar um novo espaço. Total. A gente tem que vir pra esse lugar. Bati, desculpa, Mauri, não vai ficar Vou bater também, só pra não deixar ele sozinho nessa. Então esses rituais são muito bons. Eu não gosto de chamar de hábitos. Eu acho que hábitos, a vida cheia de hábitos. Não, são rituais que eu gosto, né? Eu quero que você me fale sobre ele, mas olha que engraçado, a gente tá falando, tudo é sobre autenticidade, se você parar pra pensar, porque como tem o mapa e o território, você não pode pegar o seu mapa e colocar no território de outra pessoa, ou vice-versa. Mas você tem que ver a sua individualidade, quem você é, se cabe, se faz sentido e testar. É isso aí. E também tá livre de falar assim, não funcionou, como você falou, readaptar, não. Reconectar. Que o nosso corpo precisa reequilibrar. Não, você usou outra palavra. Autorregulação. Nada como muito obrigada, Didi! Maravilhosa. Isso que a pessoa... Eu gosto aqui, ó, quando tá todo mundo prestando atenção. É isso aí. Mas você vê que até nisso a gente tem que autorregular. Regular o também equilíbrio, as nossas... né? Autorregulação é equilíbrio. A gente poder estar ali no... A gente precisa também, quando eu falo da percepção, eu não posso abandonar também o meu racional, né? Eu tenho que ter um adulto ali, um pai crítico, uma criança meio adaptada para eu não fazer coisas erradas. Sim. Né? Então eu preciso também disso. Se a gente não tivesse medo, por exemplo, né? Eu fazia besteira. Então esses rituais cada vez mais me põem dentro dos meus valores e do que eu acredito. Né? Então tem lá o Milagre da Manhã, Manhãs Poderosas, vários livros e vários estudos que se você começa o seu dia de uma forma alegre, olhando para o melhor, orando, se conectando a Deus, a coisa funciona muito melhor no seu dia. Se eu ficar pensando, vai dar errado, não vou chegar atrasado lá no podcast, não vai dar certo, não sei o quê, vai dar besteira. Total. Agora se eu sentir, não, vai dar certo, o trânsito vai se abrir, eu vou de táxi ali que o cara anda pela faixa de ônibus, ufa, deixa eu parar de ficar focado no trânsito. Fazer a sua parte, né? Mas é o que você falou, você faz a sua parte. Justamente. Então eu tenho essa coisa, quase todo dia eu acordo 4h50 da manhã.
É hábito seu já, virou Já, uma não preciso coisa... nem de despertador. O despertador toca, quando ele toca eu já tô acordado. Mas você dorme cedo também? Não, eu costumo dormir tarde também. É um fenômeno! Eu não consigo, gente! Que hora você vai dormir mais ou menos? Eu costumo dormir umas 2. Amor de Deus. E aí você acorda 4? É. Um golinho agora de alho? E você acorda bem. Quando a gente tá ligado ao nosso propósito, quando a gente tá ligado a uma energia que nos faz bem, sim, eu tenho dias que eu durmo 8 horas, fui pra minha casa em São Francisco Xavier, onde eu tenho aqui no interior de São Paulo, dormi 8 horas, 10 horas seguidas, minha esposa falou, tá tudo bem? Eu falei, não. Eu amo aquele lugar. Tá friozinho, a caminha tá gostosa, qual o problema? Mas quando eu tô ali escrevendo, eu gosto muito dessa coisa, de expandir a consciência. Para você expandir a consciência, você precisa se privar de algo. Eu estou te ouvindo muito bem. Põe o microfone aqui para frente. Ô, meu amigo. Obrigado. Um erro aqui, eu falo muito, a gente vai bater. Agora voltou. Então, a gente vai falando, a gente nem vê onde tá o microfone, né? Expansão de consciência, tá? Pra gente se ligar a algo mais, a gente precisa se privar de algo. E essas minhas privações de sono agora, às vezes são as minhas insônias criativas. São onde eu coloco as minhas coisas à noite ou logo de manhã cedo, tá silêncio. A energia é gostosa. É diferente, gente. Entende? Então a maioria dos meus livros, a maioria dos meus textos, a maioria das minhas ideias vem desse espaço criativo da noite. Eu não luto contra. Eu sou super dorminhoco, sou taurino, adoro comer, conforto, sono. Só tô vendo alguém fazendo assim, nem vou falar quem, eu corto adoro uma coisa agradável, tá? Adoro uma caminha quente, um travesseiro. Aí é a maior privação. Jesus Cristo foi pro deserto, passar frio, passar calor, para poder entrar em contato consigo mesmo, acessar a fonte e poder começar a fazer o que fez. Então essas privações que eu faço, e eu faço vários jejuns, tá? Nossa, eu fico 90 você tá me dando uma virada de chave aqui, porque querendo ou não, é você falar quem manda aqui, né? Tipo, justamente. Não deixar o seu corpo dominar você, porque daí é onde a gente vai pros vícios, né? Eu fico 90 dias sem beber álcool. Aí todo mundo, e bebe um negocinho. Não tem nada a ver com a bebida. Tem a ver com a minha mente, para eu mostrar pra minha mente quem é que manda nessa brincadeira. Eu tô no comando da minha vida. Não são as outras pessoas. Não é o que não me faz bem que tá no controle. Eu tomo o controle, as rédeas. Eu sou o piloto do meu avião. Caraca. Entende? Então, quando eu crio esses rituais, é pra eu mostrar que eu tô no controle. Total, faz muito então, sentido. Eu acordo de manhã, eu me conecto a Deus. É a primeira coisa que você faz. Faço, nem xixi eu faço. Já tem minha almofadinha de lado, era muito legal. Na pandemia, eu tava com meu filho via que eu acordava, ele ia lá e ficava meditando no meu colo e dormia no meu colo. O exemplo, né? Tá? E as aí eu vou lá, mais que 1000 palavras. Eu vou lá meditar, orar e me conectar a Deus, tá? Eu falo em silêncio. Depois eu visualizo o que eu quero pro meu dia. Eu me visualizei aqui com você. Ai, que lindo. Você entende? Eu era assim? Você é melhor ao vivo. Aquele vídeo lá, você era mais... Era muito lá, aqui você é real. Ai, né? E eu gosto das pessoas de verdade. Depois de visualizar o que eu quero pro meu dia, as coisas acontecendo, você sentir o cheiro, os sons, as cores, você criar na sua mente aquilo que você quer. E você vai melhorando isso, né? Com certeza. Tem gente que fala, mas eu não consigo, mas eu acho que é uma... É uma prática, como tudo. Depois eu falo palavras de afirmações. Palavras de afirmações. Tá? Então eu tenho várias frases de afirmações que eu repito pra mim, que só apareçam na minha vida pessoas que compactuam dos mesmos valores e que querem ajudar as pessoas. Tudo bom, gente? Apareceu! E aí acontecem essas sincronicidades. Sim. Né? Eu tenho uma outra frase de afirmação que é assim: seja feliz, faça os outros felizes, agradeça e crie abundância. Eu fico repetindo isso o dia inteiro pra mim. Mas de manhã eu crio essas frases conectado com o que Deus veio. Faço as minhas visualizações. Escrevo pelo que eu sou grato. Leio algo positivo e vou pedalar. Ai, que delícia. Tá? Então, eu faço o que é realmente essencial para eu estar com energia o tempo todo. Minha esposa fala assim: você vai dormir 2 horas da manhã, acorda assim, como você tem energia? Eu faço o que é essencial para mim. E aí eu te pergunto para você, o que está nos escutando, você vem fazendo o que é essencial para você?
Vou te contar uma coisa muito maluca que eu descobri junto com o estudo com um grande mestre meu e de grandes universidades americanas. Existem as tarefas essenciais, as tarefas importantes, as tarefas do dia a dia e as tarefas urgentes. Tá? As essenciais, as importantes, do dia a dia e urgente. Qual que você faz primeiro? Do dia a dia. A maioria das pessoas fala do dia a dia é urgente. Eu não, eu faço o que é essencial para mim. Faz muito sentido. O que é essencial para mim? Deus, dar um beijinho na minha esposa, tomar um belo café da manhã, brincar com o meu filho, ter uma boa noite de sono. Sim. Tá? Tá conectado, fazer meu esporte, tá perto da natureza, ligar para meus amigos, ajudar as pessoas. Eu tenho clareza do que é essencial para mim. Quando eu faço o que é essencial para mim, e a gente fica assim, alegre. Os caras falam, você serve essa sua alegria... Tá até incomodando os outros. A sua empolgação tá até quebrando o microfone do Amaury. Não consegue. Então você tem que fazer o que é essencial. Depois que você faz o que é essencial, você vai fazer o quê? O que é importante. Tem um projeto de vida claro, mensurável, temporal, alcançável, com significado, quantificado, com fotos, clareza. Se você sabe para onde você quer ir, sua mente te leva até lá. Agora, se você não sabe nem o que você quer, né? Eu estou trabalhando muito relacionamentos, as relações das pessoas. As pessoas nem sabem o homem que quer, a mulher que quer quitar, quanto tempo quer ficar. Eles ficam achando, não quero que ninguém que vai me trair, generalizando. Não, tenha clareza. E tem um jeito certo também da gente pedir, né? Eu tenho uma amiga que ela falou pra mim, para minhas irmãs, a gente era muito jovem. Ela falou, gente, quando vocês forem pegar pra rezar, escreva. Eu ia até te falar isso, que o seu livro, ele tem, gente, aqui, ó, é realmente pra escrever. Tem um sentido, né, da escrita. Sim, a gente não tinha os diários. Na minha época tinha os diários. Porque a gente tira do abstrato e traz pro concreto. E quando a gente vê que é concreto, isso se realiza. Então esse livro é para você, 365 mensagens, para você ler uma mensagem de gratidão e escrever pelo que você é grato. Ela falava isso, você tem que escrever tudo no positivo. Então você imagina a sua vida, você quer casar, então você quer um homem, você quer que ele seja fiel. Pois ia falar o Michel Teló zoando. Aí a gente falava, lembra de? Aí a gente falava, ele não pode me trair. Não coloca a palavra não, porque o cérebro... Mas, gente, isso há muitos anos atrás, não tinha muito isso de programação neurolinguística. Hoje a gente escuta muito, mas lá na época não. Não tinha recurso. Não tinha. Ela falou, você vai escrever sempre no positivo. Você quer que ele não te traia, então, que ele seja fiel. Que ele seja parceiro. É isso aí. No positivo. E aí, hoje, agora você falou tantas coisas, vem tantas pessoas na minha cabeça. Então, gratidão pela sua vida, doutora Lídia, que a senhora é uma bênção. Obrigada, viu? Quero te conhecer. Ela é linda, ela é maravilhosa. E você falou muitas coisas sobre focar no positivo. E eu falo que a gente é instrumento o tempo inteiro, gente. E às vezes a gente fala assim, mas então eu tenho que saber falar de Deus pra ser instrumento? Não. A gente é instrumento, às vezes, no sorriso. Não precisa necessariamente falar, porque nas nossas ações, a gente mostra Deus. E essa mulher, a gente foi num evento e eu tava com o colo cheio de acne. Tava com muita acne, uma alergia horrível. E eu tava com uma pedra. E aí ela tava assim, aí ela falou assim, fez assim, aí eu, terrível, né? Tô cheia de acne. Aí ela, não. Sua pedra é linda. Tava falando da sua pedra. Aí eu falei, obrigada. Ela falou, foca no que é bom. Eu tô com essa frase, já faz o quê? Uns 2 meses. Eu não tiro isso da minha cabeça. Todas as vezes que eu me pego olhando pra alguma coisa, olha o que ela falou. Foca no que é bom. Ela não fez mais nada. Ela só falou uma frase que mudou a vida. Mudou. Então agora eu fico toda hora, por que a gente tem a tendência de olhar pro negativo? Que é tudo que você tá falando. O cara do táxi, por que ele vai focar? Tanta coisa ruim aconteceu com ele. Ele poderia focar no negativo? Poderia, mas ele foca o quê? No positivo. É fácil? Não. Eu postei esses dias um negócio, aí o rapaz falou, você acha que Deus dá tudo que a gente pede? Não acho. Eu acho que Deus dá o que a gente precisa. A gente pede muita coisa, né? A gente quer muita coisa, porque talvez o que a gente queira não é essencial. Eu falo que Deus, ele sempre diz sim pra nós. Isso é um provérbio indiano, tá? Então você pede, Deus, eu vou quebrar. Sim. Deus, ela vai me trair. Sim. Eita, cuidado. Deus, ela vai ser fiel. Sim. Deus, eu quero ganhar dinheiro. Sim. Então Deus sempre diz sim pra você. Se você falar das coisas ruins, ele vai te dar o negativo. Se você der o positivo, ele vai te dar o positivo. Foca no positivo. Foca no que é bom. No que é bom, né? Então você faz as tarefas essenciais, depois as importantes. Depois vem as do dia a dia.
Caraca! Olha, eu falei do dia, gente, tudo bom? Falei do dia a dia primeiro. Entendeu? Bacana. Então você faz o que é essencial, o que é importante, o do dia a dia. Quando você faz o que é essencial, o que é importante e do dia a dia, não existe urgência. E Tá não tudo tem, né? resolvido no tempo de Deus. Entende? Sim. Você falou de pessoas que mudam nossa vida e me lembrou uma história uma vez que eu estava andando na Sardenha, né, na praia, e veio um senhor olhando para mim assim e falou assim: posso te dar um abraço? Tava eu, minha esposa e meu filhinho de 1 ano, né? Eu fui tirar minha cidadania italiana. Eu tava andando numa praia da Sardenha, me veio essa história que é muito doida, tá? E aí ele fala assim: eu posso te dar um abraço? Minha esposa já sabe que eu sou esse para-raio de pessoas assim. Ela já se afasta com o neném, né? E eu falo sim. E esse homem me abraça. E ali ele se emociona quando ele me abraça. E eu me emociono também. E a gente, dos dois que não se conhece, no meio de uma praia na Itália, se abraçando e chorando. E aí a gente ficou 1 minuto no abraço. As pessoas, você já percebeu que as pessoas não se abraçam mais? Sim. Elas dão cabeçada agora? Se beijam de cabeçada, dão cotovelada. Assim, às vezes assim. As pessoas estão perdendo essa coisa do abraço. A pandemia, tudo bem, mas a gente tá voltando agora. Mas você depois eu vou falar, senão você vai se perder. Aí eu vou E lembrar da aí, pandemia. eu perguntei pra essa pessoa, pra esse senhor, por que o senhor me abraçou assim, desse jeito? E ele falou assim: você lembra muito meu filho. Uau. E meu filho morreu. E eu não tive o prazer de dar esse abraço nele. Caraca. E aí eu falei pra ele assim: você também lembra meu avô. Obrigado por me fazer lembrar que meu avô foi tão bom pra mim. E esse papo foi, ele falou: vamos almoçar? E a gente foi almoçar, eu conheci ele, a esposa dele, o cachorrinho dele, tá? E a gente ficou amigo. Na hora de pagar a conta, ele não deixou, ele pagou a conta, ele falou: vamos até meu barco? Tá? E aí ele me falou uma coisa assim: vão passar 82 pessoas na sua vida. Eu não sei porque ele falou 82. Ele falou isso pra mim, tá? Que vão passar anos, talvez a sua vida inteira, ou simplesmente uma palavra, e vai mudar todo o rumo da sua vida. Isso depois que já tinha acontecido tudo isso. Fique atento a essas pessoas que vão falar algo, mas que vão ser um sinal de Deus e vão transformar a sua vida. Eu nunca me esqueço dessa história, tá? 82 pessoas. Ele falou esse número, eu não sei porquê, tá? Eu não perguntei pra ele, mas eu vou perguntar, porque eu tenho contato com ele até hoje, tá? E depois você conta pra nós. Tá? E... Você já sentiu essas pessoas? Alguma Sim, delas? eu sinto elas, pessoas que passam na minha vida, até pessoas que causam problemas na minha vida, que às vezes é necessário para que o rumo da minha vida mude, para que ela se torne melhor, tá? E aí esse cara falou: vamos até meu barco. Quando eu cheguei lá, não era um barco, era um navio. Meu Deus! Eu falei: quem mora aí? Ele falou: eu, minha esposa, meu cachorrinho e 14 tripulantes. Caraca. E aí eu falei pra ele assim: não, você já mudou minha vida. Muito obrigado. Eu não entrei no barco dele. Mas a gente trocou telefone. Esse cara é um dos caras mais ricos dos Estados Unidos. Ele tem tudo, mas ele só queria o abraço de quem? De um desconhecido que lembrava o filho dele. Você entende? Então, às vezes, você tá passando pelo metrô. Às vezes, você tá passando por uma situação. Às vezes, você tá ali vendo uma pessoa cabisbaixa. Que tal você fazer isso por ela? Porque talvez seja você levando para ela o que ela realmente precisa para fazê-la lembrar de Deus. Nossa, perfeito. E vou falar uma coisa agora que vem no meu coração. Às vezes a gente não faz porque a gente tem medo do ridículo. Mas é melhor você pagar de ridícula e salvar uma vida do que, de repente, você ter deixado de ser um instrumento divino. Porque, gente, o jeito que Deus faz pra mudar a vida das pessoas é através da gente. É isso. Nós somos esse canal, que é o que você falou no começo do podcast. Se a gente negligencia essa parte espiritual, que é o seu trabalho, que é terapia transpessoal, que é conectar tudo, que a gente não é uma coisa só, a gente bloqueia. Imagina se eu não tivesse abraçado esse homem. Imagina isso. Tá? Só pra gente fazer uma imaginação. Hoje eu não conversaria, não teria um grande amigo nos Estados Unidos que tem uma vida totalmente diferente. Um mundo que é fora da nossa realidade. Total. Ele vive em outra frequência, mas ele me traz tantas informações e coisas importantes. Ele é muito ligado a Deus, tá? Total. E essas conexões, elas estão aparecendo o tempo todo na sua vida.
A gente tem que estar aberto. Aberto. Você falou tudo, a palavra. Você tem que estar aberto aos sinais. Deus, a abundância, a leveza, os resultados positivos, eles estão toda hora aparecendo na sua frente. Só que você chama de problema, você chama de pessoa chata, você chama de tóxico que tá na moda agora. Você entende? Não, às vezes é ali que vai te desconfortar para você se reconectar a você, para você chegar no seu objetivo. Então as pessoas estão com a mania de jogar tudo para debaixo do tapete. E vou te falar mais. E ficam pesadas com esse peso morto. A gente não... Quando você fala isso, me lembra muito uma passagem bíblica, que eu não sei certo direitinho, mas que fala sobre a gente não estar atento à graça. Então, quando a gente, às vezes, está num momento de tristeza, a gente não vê a graça que está à nossa frente. Então, a gente levantar é uma graça. A gente respirar é graça. Mas aí, nossa, Thaís, isso aí é balela. Mas então vou para uma camada mais profunda. Teve muitas coisas horríveis que aconteceram esses tempos atrás. Os atentados das escolas. E eu sou uma pessoa que eu acordo bem, graças a Deus. Tem dias e dias, óbvio, como todo ser humano. Mas na maioria dos dias eu tô bem. Isso me pegou de um jeito muito forte. Que me deixou muito mal. E eu não me senti no direito de sorrir. Eu não me senti Eu falei, mas o mundo tá acontecendo tantas coisas no mundo. Eu tô sorrindo por quê? Não posso? Cadê minha empatia? E só que isso começou a atravessar de um jeito muito forte. E é o que você falou sobre a gente ter mentores, pessoas que ajudam a gente. A levar. E aí eu falo um negócio muito engraçado. Pra gente voltar aqui para nosso programa mais alegre e fazer a coisa dar certo. Só fica atento a esses grandes adversidades, que elas que vão te levar pro próximo nível. Total. Sempre tem um ritual de passagem, tá? É um ritual de passagem que vai te levar a outro lugar. O problema é um um degrau acima. E aí, como você colocar isso em prática? Eu criei a teoria do oposto. Como é isso? Você tá triste? Escuta uma música alegre. Tá cansado? Vai treinar. Tá sem dinheiro? Ajuda alguém a ganhar dinheiro ou vai trabalhar. Vai voltar. Então faz o oposto daquilo que tá te incomodando. Né? Cada vez mais eu venho enfrentando meus problemas de frente. Vem alguém que vem brigar comigo, eu falo, tá tudo bem. Sim. Eu não entro na briga, eu fico em paz. Vem alguém muito triste, eu sou alegre. Eu vou sempre na teoria do oposto. E eu vou me aproximando. Eu falo assim, se aproxime de pessoas diferentes de você, religiões, línguas, profissões, que dali vai nascer algo novo. As pessoas, não quero. Homem não presta. Toda mulher bonita atrai. Relacionamento não quero curtir só a minha vida nômade, digital, tá tudo certo. Faz o que você quiser, não tô criticando. Mas conheça novas pessoas, tenha novas relações. Total. E isso é muito, muito louco, porque faz tudo sentido. Quando a gente entra nessa vibração de eu não posso sorrir porque o mundo está sofrendo, que foi quando o padre falou, para! Você tá sendo mais uma que tá precisando de ajuda. Você tá aqui pra ajudar, mas você tá precisando de ajuda. E aí veio essa passagem que fala que Jesus, quando ele morreu, ele ressuscitou. E todo mundo tava chorando. E aí ele olhou pra todo mundo, em espírito, e falou, o que aconteceu? Jesus de Nazaré. Eles não viram a graça. Então a gente não pode entrar nessa vibração. A gente não pode entrar nesse flow. A gente sabe que tristeza existe, mas a gente não pode se alimentar disso o tempo todo. A Mauri vai me matar. Tem que fazer esse oposto. Então, quando o padre falou isso, eu falei, para. Eu entendo que as coisas estão acontecendo, mas o que eu não tenho como contribuir negativamente. Eu tenho como contribuir positivamente. Então, a minha alegria vai ajudar alguém. Eu não posso ficar triste. Menino, falei, Senhor, é uma virada de chave, porque senão eu sou mais uma pessoa que tá precisando de ajuda. O Resiliência Humana, né, pra quem não conhece, é um Instagram que tem 12 milhões de pessoas aí, de um cara bem gente boa. 12 milhões de pessoas! E a gente fez uma mudança radical nele, as pessoas sentiram essa mudança e me perguntaram por quê. A gente começou a colocar mais textos e vídeos no positivo do que no negativo, tá? A gente começou a olhar para o copo meio cheio, não para o copo meio vazio, para poder olhar para isso. Sim, a dor conecta, tá? Quando a gente conta nossas histórias de vulnerabilidade, quando tem lá o programa, todo mundo fica olhando para aquelas coisas ruins, porque conecta, tá? Mas eu vou te falar, e isso é comprovado, existem mais histórias boas do que ruins. Foca Só que o que vende... História ruim, infelizmente. Tá? Porque nosso cérebro tem que ficar tentando olhar para tudo que vai dar de errado pra gente não entrar num estado de sofrimento.
tá? Então, como se fosse ele é um recurso de segurança. Tá então, te protegendo. Vamos dar um exemplo simples que você falou aí. Vou atravessar a rua, eu olho pros dois lados, fico com o medinho, não veio ninguém, eu atravesso. Ele olha, ele tem que prever o que vai acontecer de pior para nos deixar confortável. Só que isso tá tão automático, eu fico olhando só pro ruim, que eu não olho pro bom. Mas ali tem muito mais coisas boas acontecendo na vida, no mundo, do que ruins. E esse é o caminho que a gente vem trilhando agora, de mostrar, você é uma pessoa especial, o mundo precisa de você, talvez o que você tenha de melhor e de mais óbvio, que seja uma facilidade que você faz na sua vida, é o milagre de alguém. Falou tudo! Tá? E você tá aí quietinha, não querendo pôr a sua voz pro mundo, se escondendo, se comparando, se distraindo, reclamando. Não. Reclamar 2 vezes o que você não quer, né? Então vamos lá. Para de se comparar. Começa você é único e única. Modelar o que você gosta e fazer do seu jeitinho. Para de se distrair e de trair quem você é e atrair o que você quer para sua vida. Para de reclamar e começa a contar suas histórias de superação e ajuda outras pessoas dentro do que você faz de melhor. Não queira ser eu, não queira ser você, não queira ser ninguém daqui. Seja você. Porque você pode! Meu Deus, ó, a gente tem o nosso tempo, infelizmente, Já mas eu passou? ficaria aqui. Ai, meu Deus, você tem horário também. Mas vamos focar no que é bom, porque essa conversa foi maravilhosa. Você já finalizou de um jeito incrível, mas eu queria perguntar pra você, o que você pode? Você pode tudo desde que dentro dos seus valores e que não prejudique ninguém. Arrasou. Tá? Eu posso ser rico e te ajudar a ser rica. Eu posso ser honesto e te ajudar a ser honesto. Eu posso te ajudar a ser leal e ser leal. Se eu posso, você também pode. Eu falo assim, existe o ego bom e o ego ruim. Tá? O ego ruim é eu vou dominar o mundo. O ego bom é vamos dominar o mundo. Vamos. Você entende? Então todos nós podemos, desde que a gente não prejudique ninguém, nem quebre e faça alguém sofrer. Né? Eu venho nessa mensagem que acho que é a que eu venho deixando há mais tempo. Cada pessoa que passar na sua vida tem que sair melhor do que chegou. Madre Teresa de Calcutá fazia isso, sabia? Você entende? Mesmo que seja num sorriso, numa doação, no dízimo, na presença, no escutar, porque às vezes uma pessoa me paga e paga caro. Né? Outro dia foi uma mulher lá e falou, não parava de falar numa terapia. Eu falei, eu posso falar? Ela falou, não, eu tô te pagando pra escutar. Eu falei, desculpa aí. É sério? E tá tudo bem. Tá tudo bem mesmo. Porque é isso, né? Às vezes você só precisa escutar. Às vezes a gente só precisa escutar mesmo. Então, qualquer pessoa que chegar na sua vida, faça a vida dela ser melhor, que você vai ver o que Deus vai fazer. Ai, arrasou. Eu não tenho nem palavras pra te agradecer. Agradeço a Deus, porque é Ele que fez essa conexão. Tawane, muito obrigada. Ai, seu nome. Patrícia Gimenez. Patrícia Gimenez, assessora desse maravilhoso aqui. Obrigada, viu? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe todos vocês. E ó, livros desse maravilhoso, estamos aqui com Minha Gratidão Diária. Como que as pessoas fazem pra comprar o seu livro? Várias livrarias? Todas elas, todos os grandes players têm. É da editora Gente, é a editora maior que tem aí no Brasil, foram os maiores best-sellers, mas no próprio site do Resiliência Humana, no www.resilienciahumana.com.br, a gente tem uns kits, tem uns planners, tem outras coisas que pode te ligar à resiliência, à espiritualidade, a esse ser completo. E ó, o resumo do podcast é que você tem que focar no que é positivo, né? Focar no que é bom. Eu vou levar, posso levar? Por favor. Obrigado. Foca no positivo. Muito. Vou replicar. Replica as coisas boas. Replique mesmo. Foca no que é bom, porque a gente tem muito mais motivos para agradecer do que entristecer. Obrigada, Ateliê da Nata. Você que quer empreender, já falei. Tem o QR Code aqui. Eu quero reforçar, porque, gente, é um jeito muito fácil para você, ó, avançar sua vida muitos degraus acima. Se você gosta de cozinhar, é uma tática muito maravilhosa, porque ela ensina de um jeito muito simples, uma coisa que é deliciosa. A gente ia trazer aqui pra você, mas não chegou a tempo. Tá tudo bem. Mas o pastel de nata é delicioso. Você vai ter que voltar. Combinado. Motivo pra ele voltar pra comer o pastel de nata. Obrigada, Fechado. Viu? Obrigado, Obrigada, Thaís. gente. Obrigado Deus abençoe mesmo. vocês. Amém. Fiquem com Deus.